Chegou a hora da gente falar, né? Caiu tanto, chegou a hora da gente falar de BB Seguridade. Hoje, cotada antes de abrir o mercado, na verdade tem 3 minutos que abriram o mercado aqui, cotada a 35,13. Desde a sua máxima, que foi lá no dia 30 de abril, 42,77, ela já caiu até hoje 17,8%. Tá na hora da gente falar mais uma vez de BB Seguridade. Assim que saiu o resultado do primeiro trimestre de 2025, eu soltei esse vídeo aqui falando pra vocês que já tava caindo, mas que provavelmente poderia cair mais. E agora, um mês e uns quebradinhos de dia aí depois, a gente vê aí BB Seguridade a esses preços. Vamos entender o porquê que nos últimos 5 dias ela caiu mais 3%, por que no último mês ela caiu mais 7%, porque, concorda comigo, pensa aqui e vamos refletir. Há um mês e meio atrás saiu o resultado. E o resultado desagradou muita gente. O pessoal estava esperando um resultado muito melhor e o resultado não veio a par daquilo que os investidores estavam esperando. Logo, gerou uma queda, que a gente consegue ver aqui, ó. Gerou uma queda drástica de 8% em 2, 3 dias. Isso é uma queda proveniente de um resultado ruim, beleza? Você não vai ver, por exemplo, um resultado ruim, qualquer tipo de empresa soltou um resultado ruim e a ação vai cair devagarzinho. Não, resultado ruim vai corrigir o preço na hora. E foi isso aqui que aconteceu. Mas depois ela ficou ali na casa dos 38, 37, 38,5. E agora, do dia 27 de maio pra cá, ela caiu mais 8%. O que foi que aconteceu? Porque, convenhamos, foi a mesma queda que aconteceu quando o resultado saiu, só que um mês depois, né? Foi mais de um mês depois. Aqui nós estamos no dia 29 de abril, aqui nós estamos no dia 29 de maio, ou seja, um mês depois. O mercado não demora assim pra reagir frente a um resultado. Ou seja, será que teve alguma outra notícia? Será que teve mais algum resultado que saiu? Será que alguma coisa aconteceu que fizesse com que a BB Seguridade caísse mais 8%? A gente precisa discutir sobre isso e hoje eu vou te ensinar mais uma coisa. Primeiro, você vai aprender que as seguradoras elas soltam resultados mensais também. Olha aí o spoilerzão do porquê que caiu, né? A gente vai analisar relatório mensal da BB Seguridade, além de relembrar os resultados que ela já entregou. Segunda coisa, eu vou te mostrar o quanto as seguradoras são ideais para uma carteira previdenciária. Ideais para uma carteira previdenciária, assim, absurdamente combina muito. Sabe aquele negócio que combina demais da conta? Pois é, seguradoras e carteira previdenciária, para quem quer viver de renda passiva, combina demais. Eu vou te explicar o motivo disso, principalmente para nós brasileiros. E por último, a gente vai calcular o preço teto da BB Seguridade. Se faz sentido você começar a comprar ela agora, se ainda vai cair mais um pouquinho, qual é a minha opinião, o que eu vou fazer com a minha carteira. Bora lá? Esse vídeo vai ser insano, já amassa o like e já se inscreve aí no canal. Então, pegando aqui o resultado do primeiro trimestre, e caso você queira assistir na íntegra esse resultado, lá eu te explico a diferença de resultado financeiro e resultado operacional, mostro através do balanço, te ensinei muita coisa nesse vídeo aqui, ó, 26 minutos, lendo esse relatório, te explicando passo a passo ali desse relatório. Então, se você quiser ler o relatório completo, é só você assistir o vídeo lá. Aqui eu vou pegar só as partes principais pra gente conseguir avançar no vídeo. Primeira coisa, lucro gerencial do primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025 subiu 8,3. Não foi um resultado ruim, é porque foi abaixo do que eles esperavam. Eu esperava 3, veio 2, sendo que antes era 1. Pô, foi maior do que o que era antes, foi bom, só que eu esperava 3. Então não foi aquém daquilo que eu esperava, ou seja, eu já estava projetando e eu já comprei muito a empresa esperando 3, quando ela falou assim, foi 2. Aí caiu de novo e o preço se estabilizou ali no que o mercado acha justo para esse lucro da BB Seguridade, beleza? Quais foram os principais pontos importantes? Primeira coisa, resultado financeiro, isso aqui é muito importante, que é o parte 2 do vídeo, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Resultado financeiro consolidado aumentou pra caramba, 16% do resultado total do lucro líquido vem do resultado financeiro e subiu pra caramba, subiu ele na casa dos 100 milhões, resultado financeiro a empresa não faz nada, é só o dinheiro que tá rendendo lá. Outra coisa muito importante, a gente sempre soube disso, mas te mostrando a parte numérica aqui, o quanto que os prêmios dos seguros rurais do agronegócio faz parte da participação total dos prêmios, 50% rural, 22% vida e 20% prestamista. Ou seja, esses 3 pontos aqui são os principais. Se subiu ou caiu, o empresarial, residencial e habitacional é bom ou é ruim? É lógico que se subiu é bom, se caiu é ruim. Só que, por exemplo, uma queda aqui de 41% não impacta tanto quanto uma queda de 1% aqui no rural. Então, aprenda a analisar sobre essa parte de médias ponderadas. E por último, uma coisa que ficou muito, mas muito falada, inclusive grande parte dos analistas criticaram pra caramba a BB Seguridade, foi por conta desse ponto aqui, ó, a Brasilprev e a sua captação líquida. O que é a Brasilprev? É o braço da BB Seguridade que mexe com previdência. Para você que não sabe, previdência, seja VGBL ou PGBL, elas são
são seguros, não são investimentos, tá? É seguro, não é investimento. Então, a previdência fica dentro de uma casa de seguros, porque é a seguradora que vai prover para você a sua renda mensal posterior, como se fosse um seguro mesmo, tá? E aí, olha só o que aconteceu no primeiro trimestre de 2024. A captação das previdências estavam de 5,6 bilhão. Muita coisa, cara. Até bebe um cafezinho que 5,6 bilhão é muita coisa. Foi realmente impressionante, na época, inclusive, foi muito comentada essa captação aqui, porque foi realmente muito grande. E olha só o que aconteceu agora no primeiro trimestre de 2025. Cara, teve um resgate de 1,5 bi. Então, o tanto de gente que foi lá e investiu em previdência não bateu, e quem tirou da previdência foi muito maior número. 1,5 bilhão de captação negativa. Ou seja, mesmo que a gente tenha acumulado ali uma captação e tal, a gente teve essa perda de 1,15. E perceba, o índice de resgate aqui era de 8,6, aqui foi de 11,6, ou seja, teve mais resgate mesmo aqui no primeiro trimestre de 2025. Porém, o problema foi a captação, porque aqui também teve resgate. Só que mesmo tendo resgate, arrecadou pra caramba e por isso ficou com a arrecadação recorde. Agora, se eu não tenho arrecadação e o resgate é maior, eu fico no negativo. Isso aqui vai impactar a empresa? Não agora, vai impactar a empresa posteriormente. Então, o pessoal já corrigiu o preço da BB Seguridade, porque posteriormente, grande parte aqui da Brasilprev ganha dinheiro com taxa de administração. Se tem menos dinheiro sob custódia, menos taxa de administração, nominalmente falando, vai ter menos dinheiro. Então, provavelmente nos próximos semestres, caso não aumente essa captação, vai sofrer aqui essa parte de lucro líquido da própria Brasilprev aqui, beleza? Tanto que você vê que mesmo com essa captação menor, o lucro líquido foi maior. Por quê? Porque a taxa de administração, ela vem sendo carregada. Então, se você não tem captação nesse trimestre, você vai ter problemas para os próximos. Dito esses pontos importantes do resultado do primeiro trimestre, agora eu vou te ensinar um negócio bonito. Preste atenção. A gente vai entrar aqui e olhando na Ward aqui com o nosso ranking da geração de dividendos, você consegue perceber que a segunda empresa mais barata da bolsa hoje está sendo aqui a BB Seguridade, justamente porque desceu pra caramba a cotação, né? Então PL caiu, o dividendo yield subiu, isso fez com que ela ficasse mais ranqueada. Por isso que é bom você ter um ranking mostrando quais são as empresas mais baratas que atualizam todos os dias, né? Que atualizam todos. Você consegue inclusive ver aqui por rank Bazin, Grah, Peter Lynch ou é o que você prefere, e aqui também pelo rank GD, que segue esses filtros aqui. Você pode mexer nos filtros também para poder ver quais são as empresas mais baratas de acordo com seus critérios. Então aqui na parte de seguradora, a BB Seguridade está ganhando, e aqui no ranking total, a BB Seguridade está em segundo lugar. Quando eu clico aqui em BB Seguridade e vou pro RI da empresa, vou te mostrar um negócio aqui agora que provavelmente você não sabia, mas agora você sabe. E aí eu já te convido para você se inscrever no canal e dar um like no vídeo, porque senão você vai perder muita informação importante. E eu prometo para você que eu vou estar aqui sempre dando 320%, 100% meu, 220% de Deus para te ensinar o máximo possível. Quando você entra aqui dentro do clube da RI, você vem aqui em desempenho mensal. Na parte de desempenho mensal, você consegue ver por lançamento, lá dia 16/4, dia 28/5, dia 2/6. Esse informativo aqui saiu tem pouco tempo. Baixei aqui esse informativo, a gente tem aqui alguns resultados, alguns resultados desse informativo mensal. E perceba, saiu dia 2/6, certo? Vamos ver aqui BB Seguridade? Ó o último mês aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, dia 2/6, olha lá. Do 2/6 para cá caiu 5%. Não tem nenhuma outra informação do mercado, mas do dia 2/6 para cá caiu 5%. Será que foi por conta disso realmente que caiu? Vamos dar uma olhada então nesse resultado e você consegue ver que aqui o informe é bem mais simples, são 3 páginas e a única coisa que ele está mostrando é o prêmio emitido por ramo, o prêmio emitido por ramo na visão acumulada, aqui é a visão mensal, aí tem as divisões aqui, rural, vida, prestamista, residencial, e aqui embaixo tem a parte de previdência e a parte de capitalização. Da previdência, o que está acontecendo, qual que é as contribuições, se o pessoal está vindo ali, tá realmente colocando dinheiro na previdência, se não tá, e aqui na parte de capitalização, vocês estão conseguindo fazer a arrecadação ou não. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Olha só, aqui você consegue ver na parte da esquerda a BB Seguridade e na parte da direita o mercado, como que foi o mercado tirando a BB Seguridade. Então todas as seguradoras estão deste lado e só a BB Seguridade está desse lado de cá. E aí perceba, o que aconteceu com o seguro vida no mercado de seguradoras? Cresceu 5,6. O que aconteceu com a BB Seguridade? Caiu 2,4. O que aconteceu na prestamista em todas as seguradoras? Cresceu 21,6. O que aconteceu com a BB Seguridade? Caiu 20%. O que aconteceu no habitacional? Subiu 13. E o que aconteceu com a BB Seguridade? Subiu 14. Tá par. Rural. No rural caiu 14% do mercado e no caso da BB Seguridade caiu 9,8%. Isso aqui, apesar de parecer muito pouco, é muita coisa, porque 5% de diferença no rural para BB Seguridade é muita coisa, né? Residencial subiu um pouquinho mais do que a média do mercado. Empresarial caiu 45%,
que aparentemente não é o foco aqui realmente da BB Seguridade, que já caiu 41% antes, agora tá caindo 45%, e realmente não é o foco da BB Seguridade, você consegue ver aqui a diferença. Olha os prêmios emitidos. Os principais é Vida, Prestamista e Rural. Não tem como, né? Os outros é 38 milhões, enquanto aqui 556 milhões, é muita coisa, né? Então o total de prêmio emitido aí pela BB Seguridade foi de 1,2 bi, 11% abaixo, enquanto no mercado como um todo foi 8 bi, subiu na média 12,9%. Ou seja, a BB Seguridade está abaixo do mercado. Por que a Seguridade está abaixo do mercado? Porque a BB Seguridade, ela foca no rural, o rural está caindo. Então, grande parte do resultado vai ter em queda. E aqui no caso, Prestamista e Vida realmente está em queda no caso da BB Seguridade. Então, realmente, Léo, comecei a entender. O pessoal olhou isso aqui e falou assim, caramba, a BB Seguridade, não sei o que está acontecendo, mas está passando por algum problema. Vou vender logo, porque eu tenho certeza que alguém vai vender depois quando ver esse resultado. Então já vendo logo aqui, capturo o meu ganho e espero a BB Seguridade cair. Basicamente, esse é o raciocínio de quem fica vendendo e não segura as empresas para longo prazo. Pausa aí pro café, né, que senão vai esfriar aqui. E aqui tem os destaques, é só ela falando que a Vida apresentou queda 2,4%, Prestamista apresentou queda de 20,1% e o segmento rural retraiu 9,8%, negativamente impactado pelo setor agrícola, mas teve o desempenho compensado pelo crescimento de prêmios nos produtos de vida, produtor rural e penhor rural, ou seja, realmente, né, tá com um probleminha. Aqui na parte habitacional e parte residencial subiu, mas não representa tanto assim em relação ao que é o principal core business da BB Seguridade. Quando a gente olha para a parte de previdência ali, de capitalização, vamos ver o que aconteceu. Olha, as contribuições recuaram 27,7% em relação a março de 2024, explicando tanto pela redução do ticket médio quanto pela queda da quantidade de planos. Tá tendo menos plano, o pessoal não tá preocupado muito não agora com previdência. Taxa Selic absurdamente alta, o pessoal não tá tendo dinheiro nem para comprar comida, imagina, né? Então, isso realmente causa problema para seguradoras. Em momento de taxa de juro altas, elas não conseguem vender tantos prêmios. É igual as empresas de sapato. Sapato não vai conseguir vender muito sapato quando a taxa de juros está alta. Carro não vai ser muito vendido quando a taxa de juros está muito alta, porque você desestimula a economia. Então, se você desestimula a economia, bom, vou fazer um seguro de carro. Para eu fazer um seguro de carro, tem que ter o carro. Mas para ter o carro, tem que ter dinheiro para comprar o carro. E eu não tenho dinheiro para comprar o carro, tem que financiar. Mas eu vou financiar a taxa de 15%? Não tem como financiar. Aí não consigo nem pagar a parcela. Mesmo se parcelar 72 vezes, eu não consigo pagar. Ou seja, não tenho carro, porque a taxa de juros está alta. Não tendo carro, eu não consigo fazer o seguro, logo as seguradoras vão sofrendo. Isso do mesmo jeito para plantação de milho, do mesmo jeito Vida, Prestamista. Para quem não sabe, Prestamista é o seguro de empréstimo. Então você vai fazer um empréstimo e aí alguns bancos obrigam você a contratar um seguro prestamista. É um seguro para poder, caso você não pague, o banco fica assegurado. Ou seja, esse seguro prestamista é de empréstimo, ou seja, está acontecendo menos empréstimos. Está acontecendo menos empréstimos. E aqui, no caso da capitalização, a gente consegue ver aqui que a arrecadação está ok, né? Do mesmo jeito ali de 2024, né? Retraiu 4,1% em relação a 2024. Mas enfim, ou seja, basicamente todos os indicadores aqui mostrando realmente que a BB Seguridade vai sofrer realmente um probleminha aí nesse segundo trimestre. O segundo trimestre finaliza neste mês, ou seja, temos lá finalização do primeiro trimestre em março. A gente tem abril, maio, junho, finaliza o segundo trimestre neste mês. O resultado deve sair por volta do mês 7, mês 8 ali, finalzinho do mês 7, início do mês 8. Se você tiver aqui inscrito no canal, você vai ler junto aqui comigo, eu vou ler pra você, vou fazer a tarefa de casa. Mas se você tá cansado desse negócio de, Léo, realmente eu não sei, cara, eu comprei lá quando tava custando 42, agora eu tô perdendo dinheiro, meu Deus, Léo, agora eu compro de novo, eu não sei se eu compro mais agora, se eu espero mais, cara, se eu vendo e invisto em outra coisa. Aí se você ainda tem dúvida sobre quando fazer aporte, sobre qual ação você tem que investir, sobre como você tem que montar sua carteira, quantas ações que eu tenho que ter, qual o percentual de previdenciário, como que eu monto a carteira que me gera dividendo, que bate a inflação, que ignora esse negócio dos impostos, que eu não preciso me preocupar com isso, é lógico, né? Se os caras colocarem imposto de 100%, não tem como não se preocupar, mas impostos inevitavelmente vão aparecer e você precisa ter uma carteira forte para poder driblar o máximo disso aí, driblar o máximo. Você não vai ficar isento, mas você consegue criar uma carteira forte para isso. Se você quer minha ajuda para isso, porque eu já tô fazendo na minha carteira, já tô ensinando meus alunos fazendo a carteira deles, e aí eu preciso te perguntar, se você quiser que eu te ensine como fazer isso, eu vou te convidar para 3 aulas gratuitas, tá vendo? Você não vai nem ter que pagar nada, você não vai perder nada, na verdade. Inclusive, se você assistir essas aulas gratuitas e sentir em algum momento no seu coração que você perdeu tempo assistindo, você pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram, deve estar do lado de cá ou do lado de cá, você manda uma mensagem lá e fala assim, Léo, perdi tempo assistindo suas aulas, você não me ensinou nada que prestasse. Pode mandar mensagem lá que eu vou fazer o André te recompensar.
pode deixar que eu vou fazer o André já começar. Mas sinceramente você não tem nada a perder nos dias 24, 25 e 26 às 20 horas. Eu vou te dar 3 aulas absurdas de como a gente vai montar um plano de aposentadoria para você. Com esse plano de aposentadoria você vai saber quanto você tem que investir, por quanto tempo para receber o seu valor ideal de dividendos para você se aposentar. E depois desse plano construído, eu vou te mostrar como que os maiores investidores de todos os tempos escolhem suas ações, seus fundos imobiliários, seus ETFs, seus ativos dentro da carteira, justamente para você alcançar esse plano. E no final, na terceira aula, eu vou te ensinar quais são os cuidados que você tem que tomar, quais são as atitudes que você tem que tomar na sua carteira para que você consiga vencer a inflação primeiramente, porque se não vencer a inflação, não tá fazendo nada de certo, e além de vencer a inflação, bater a média no mercado. Então, essas 3 aulas, mais ou menos 2 horas cada uma delas, serão absurdas, você não vai precisar pagar nada, e sem sombra de dúvidas, cada uma dessas aulas vale muito dinheiro, você vai ver que depois, no final dessas 6 horas de aula, você vai ficar 6 horas comigo. Por isso que eu falo, compra um pipoca lá, compra uns 2, 3 litros de coca pra você tomar junto comigo, você e sua princesa vai assistir a Netflix, agora vai ser meio diferenciado pra vocês, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pra você se inscrever é só escanear esse QR Code, fica mais ou menos aqui, e tem o link na descrição também pra você entrar no grupo do WhatsApp, beleza? E aí eu te prometi nesse vídeo que eu ia te explicar o porquê que as seguradoras são lindas e combinam 100% com a carteira previdenciária. Por quê? Vamos aqui pra tela preta, porque você sabe quando a tela preta aparece é porque você tem que prestar atenção, né? Olha só, quando a taxa Selic tá alta, ou a taxa básica de juros aí tá alta, taxa futura tá alta, o que que acontece? Eu te expliquei já. As coisas ficam caras, e a economia é desacelerada. Ou seja, as seguradoras, eu vou colocar aqui SEGs, as seguradoras vendem menos, elas vendem menos. Se elas vendem menos seguros, tem menos prêmio. Se tem menos prêmio, baixa o lucro, certo? Baixa o lucro operacional. Porque qual que é a operação da BB Seguridade? É vender seguro para ganhar prêmio, para fazer lucro. Este é o famoso lucro operacional. Se você ainda tem dúvidas sobre lucro operacional e lucro financeiro, assiste o outro vídeo lá que eu expliquei isso, lendo o relatório da BB Seguridade junto com você. Só que, lado a lado, e eu vou colocar aqui agora de amarelo, lado a lado, quando a taxa Selic tá cara, lembra, as seguradoras, as SEGs, elas têm alto caixa. Inclusive, aqui na Word, se você perceber, a parte de margem líquida aqui eu não consigo nem calcular, porque dentro das seguradoras realmente fica difícil, por conta da própria característica da seguradora. O caixa da seguradora é muito alto, por quê? Você vai fazer o seguro dessa caneca. Então, se eu deixar essa caneca cair e quebrar, você vai ter que me pagar uma nova caneca, beleza? E aí, o valor da caneca é R$5, você cobra um valor de seguro meu de R$2 por mês. Se eu quebrar essa caneca em 3 meses, você me paga uma outra caneca e ainda fica com R$1. Exemplo. Só que quando eu te pago R$2 por mês, o que você vai fazer com esses R$2? Você não pode gastar ele com churrasco. Você não pode gastar ele comprando uma caneta. Você, como seguradora dessa caneca, você tem que guardar esse dinheiro no seu caixa. Porque se a caneca cair e quebrar, você tem que pegar o dinheiro do caixa e me pagar, pra eu conseguir comprar outra caneca. Pensa agora, sai do exemplo da caneca, entra pro exemplo rural, pro exemplo de carros da Porto Seguro, por exemplo de habitacional da Caixa Seguridade. São várias pessoas negociando seguros, várias pessoas ali ativando o sinistro do seguro, várias pessoas deixando a caneca cair, né, batendo o carro, tendo problema com plantação, tendo problema com a casa, e as seguradoras tendo que arcar com esse problema o tempo todo. Para isso elas precisam deixar dinheiro no caixa. Por isso que elas não podem gastar. Então todo o prêmio que ela consegue, ela manda para onde? Pro caixa, manda pro caixa. E aí, esse dinheiro que tá em caixa vai subindo. Conforme ela vai aumentando os prêmios, você vai aumentando esse dinheiro no caixa. E aí, quando a taxa Selic tá alta, o que que acontece com o dinheiro no caixa? O que que tá acontecendo com o seu dinheiro que você deixou na taxa Selic? O que que tá acontecendo? Exatamente, tá rendendo mais. Rentabilidade maior. Por quê? Porque o meu dinheiro em caixa vai render uma taxa de juros. Se a taxa de juros tá mais alta, ele rende mais. Básico. Ou seja, olha para você ver o quanto que as seguradoras são boas aqui dentro do Brasil. Quando você tem alta taxa de juros, o que acontece normalmente no Brasil quase o tempo todo, alta taxa de juros, tem menos prêmio, o resultado operacional é menor, igual em todas as outras empresas, só que no caso das seguridades, elas têm muito caixa, o resultado financeiro dela vai ser muito alto. Ou seja, o resultado financeiro explode, tem um lucro maior do que aquilo que você estava esperando pelo resultado operacional. Isso faz com que, mesmo em momentos de taxa Selic alta, mesmo em momentos de desaquecimento da economia, mesmo quando toda a bolsa está caindo, você viu o BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro, na sua grande maioria, as 3 principais seguradoras, não caiu. Imagina, Ibovespa caindo e a BB Seguridade tá 42. Aí o Ibovespa tá caindo naquela hora, o BB Seguridade 42. Por quê?
justamente por conta dos resultados financeiros. Então, presta atenção no que eu vou falar para você. Não é recomendação de compra, eu não vou te recomendar qual você deve comprar, mas dentro de uma carteira previdenciária é basicamente obrigatório que você tenha uma seguradora. Não faz sentido você não ter seguradora. Não faz sentido você não ter seguradora se você diz que você está investindo para poder se aposentar. Porque as seguradoras, elas te protegem tanto em baixa taxa Selic quanto em alta taxa Selic. Na alta taxa Selic o resultado financeiro opera muito bem, e quando a taxa Selic está baixa, o que acontece? A seguradora vende muito seguro, então o resultado operacional vai ser alto, ou seja, ela consegue ter um resultado equilibrado independente do cenário macroeconômico, beleza? Vamos calcular o nosso preço teto aqui agora na BB Seguridade pra gente ver se tá na hora de comprar ou não? Eu quero primeiro te mostrar um negócio. Olha só, esse aqui é o histórico de lucro da BB Seguridade. Em 2023 ela teve 7,9 bi de lucro. Em 2022, 6 bi de lucro. Em 2021, 3,9 bi de lucro. Você consegue ver que a empresa ela vem crescendo desde 2020. 2020 cresceu um pouquinho, cresceu mais um pouco, cresceu mais um pouco, cresceu mais um pouco. E agora nos últimos 12 meses, já tá levando em consideração desde o segundo trimestre de 2024 até o primeiro trimestre de 2025, a gente consegue ver que teve uma leve queda. Justamente porque o resultado do primeiro trimestre de 2025 foi ligeiramente mais baixo que o resultado do primeiro trimestre de 2024. E perceba, se o primeiro trimestre de 2025 foi um resultado abaixo e vem entregando aí indícios de que o segundo trimestre também não será tão bom, será que realmente a gente pode precificar o mesmo lucro líquido do ano passado? Porque pode ser que tenha uma reviravolta depois, o agro, a gente teve a maior safra recorde agora, né? Então o agro vai se recuperar, isso já é normal. O agro tem ciclos e isso vai impactar sempre na BB Seguridade. Será que no segundo semestre a BB Seguridade vai conseguir se recuperar? Vai vender, vai conseguir mais prêmio, vai vender mais seguro, vai ter ali seguro prestamista subindo de volta? Então fica essa incógnita, que não tem como a gente prever, não temos bola de cristal. O melhor analista de todos os tempos ainda assim vai ter problemas, ele nunca vai dizer que é certeza, porque não consegue ler futuro. Mas o que a gente pode esperar, e aí depende do seu viés, depende do meu viés, do que nós achamos, na minha opinião, o segundo trimestre, o terceiro trimestre ainda não vai vir ali estourado, na minha opinião. Pode ser que no terceiro trimestre, pode ser que inclusive volte a melhorar, vai lá para os 2,1, 2,2 bilhão de novo de lucro, mas eu tendo a esperar um resultado menor. Se a gente pega aqui na parte anual, o resultado de 2024 foi de 8,7 bi. Quando a gente joga isso aqui para 2025, a gente tem que tirar um pouquinho desse resultado. Lembrando que o resultado do primeiro trimestre foi de 2 bi, né? Então se a gente só multiplicar por 4, seria 8 bi, o que já seria menor do que 8,7. E aí agora quando você for projetar, aqui dentro da Word você também consegue projetar isso de maneira muito fácil. Clique em análise avançada, e aqui em análise avançada vai aparecer preço teto projetivo. Inclusive a gente calculou o preço teto projetivo com base no lucro que a gente achou que ia ter lendo lá o primeiro relatório lá do primeiro trimestre. Então tava aqui, ó, a gente tava exigindo um yield mínimo de 7,5, o payout aí da BB Seguridade é de 85%. Então aqui inclusive esse preço teto aqui, quando você loga aí na sua conta da Word, você consegue ver, esse aqui é o meu preço teto, mas você consegue ver na sua página, né? Não precisa estar na minha conta para poder ver, vai aparecer para todo mundo ali o meu preço teto, e sempre quando eu atualizar também vai atualizar ali para você. Inclusive a gente vai atualizar agora. Por exemplo, Léo, eu quero exigir um pouco mais de yield da BB Seguridade, porque ela paga o payout de 85%. Se ela paga payout de 85%, não faz sentido eu exigir só 6. Tem que exigir um 7, um 8, um 8,5. Aqui eu coloquei 7,5, realmente conservador. Vamos colocar aqui, por exemplo, que eu quero, nesse cenário aí de maior risco agora, que a BB Seguridade está apresentando, eu quero um 8%. Vou colocar aqui um 8,5%. Sem mudar aqui o lucro projetivo, perceba, tá com preço teto de R$39. Por isso que ela se manteve muito tempo lá nos R$42, né? O pessoal tava esperando, era isso aí mesmo, mais ou menos isso. Na minha opinião, vai cair o lucro líquido então, não vai dar nem 8 bi. Vai dar, acho que vai cair aqui, sei lá, vamos diminuir aqui, acho que vai cair 7% o lucro. Vai ser 7,5 bi só, o preço teto de R$37. Então, nesse momento, visando um preço teto projetivo aí bem abaixo, 7,5 bi é bem abaixo do que teve no ano de 2024. 7,5 bi é praticamente 1,2 bi abaixo do resultado do ano anterior. É como se a gente estivesse tirando 300 milhões de resultado todos os trimestres durante o ano inteiro. Acredito, inclusive, que o resultado do quarto trimestre de 2025 da BB Seguridade já vai vir bem melhor. Se a gente olha aqui, o resultado do quarto trimestre de 2024 foi o melhor de todos.
tenebroso, né? O terceiro e o quarto trimestre foi melhor. E normalmente, realmente, no primeiro trimestre, sempre a gente tem essa sazonalidade e tem um pouquinho menos de resultado mesmo. Consegue ver aqui que no primeiro trimestre, aqui também, do mesmo jeito, aqui também, né? E aí depois a gente tem uma sazonalidade dentro das seguradoras, principalmente na BB Seguridade aqui, nesse quesito, por causa do agro, realmente. No terceiro e no quarto trimestre tem um pouquinho mais de prêmio emitido. Então, sendo bem sincero, eu acredito até que o 7.5 bi é bem conservador, tá? Bem conservador, tendo aí um preço teto de 37.5. E se o lucro vier aí de 7.5, a gente tá falando basicamente do mesmo lucro que a gente teve em 2023 com o BB Seguridade. Quanto tava custando o BB Seguridade lá em 2023? Se a gente pega aqui, ó, tava custando na casa dos 36, chegou a custar aqui mais ou menos uns 30, 31. Então, ainda tem espaço para queda. Ainda tem espaço para queda. O que um investidor que quer acumular essas ações deve fazer? Bom, a gente está colocando um yield mínimo de 8.5, que é muita coisa. A gente colocou aqui um payout de 85, que é a média que a BB Seguridade paga, num lucro projetivo bem conservador, certo? Então a nossa margem de segurança ficou aí de 6.75. Você pode falar assim, Léo, margem de segurança baixa. Eu não quero investir com a margem de segurança menor do que pelo menos 10, 15%. Então, no seu caso, você deveria esperar mais um pouquinho para ver se ela cai mais um pouquinho. Sendo bem sincero, em empresas boas, em empresas que eu quero manter para o longo prazo, qual é a estratégia que eu aplico quando eu chego nessa situação? DCA, né? Estratégia de escadinha. Se você ainda não sabe o que é essa estratégia de escadinha, você precisa assistir esse vídeo aqui do Banco do Brasil, onde eu aplico a estratégia da escadinha. Inclusive, estou aplicando ela até agora e no próximo rumo ao 100K você vai ver todas as operações que fiz e como que eu apliquei a técnica da escadinha durante esse período que o Banco do Brasil veio caindo. Então, vai ser de extrema importância. De novo, para que você não passe batido, se você quiser aprender a analisar relatório mesmo de empresa, de fundo imobiliário, escolher os melhores ETFs lá no exterior, né? Agora o pessoal vai querer investir lá no exterior, taxação o tempo todo. Como que eu mando meu dinheiro lá para fora, maneira mais efetiva, qual banco, qual corretora, como que eu faço, dá para fazer por aqui, dá para fazer por lá. Se você quiser aprender isso, você não pode perder a oportunidade de participar do evento. Depois do evento, entrar na turma da mentoria. Mesmo você que é louco, maluco, biruta da cabeça, não tem planos para entrar na próxima mentoria, assiste às aulas gratuitas que vai ser de extrema valia para você, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o seu preço teto aqui embaixo e me fala se você tá comprando ou não tá comprando BB Seguridade. Falou, até o próximo vídeo que será excepcional.